Futuros servidores do município de Gramado, aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Nunca esqueça que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas a tua aprovação e classificação, estas não serão atingidas. Quem crê, diga amém ao final. Crê que você vai ser aprovado, será nomeado, tomará posse, entrará em exercício, passará pelo estágio probatório e alcançará a sua tão sonhada estabilidade. Quem crê, diz o quê? Amém. Se você ainda não assistiu, já tem aí a parte 1 e a parte 2 sobre esse vídeo sobre essa lei, que é a lei justamente 2.912/2011, que trata do regime jurídico dos senhores e senhoras futuros servidores de Gramado. Lhe convido também desde logo a fazer parte da lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp, 919-8230-9873. Você vai chamar lá, a nossa equipe vai lhe colocar na lista de transmissão e eu vou estar dando lá dicas pela lista de transmissão ou pelo grupo do WhatsApp, pequenos vídeos digitados ou mesmo pequenos áudios para você ficar atento ali no que mais cai no concurso, tá? E lhe convido também a adquirir o material na plataforma do site valneioliveira.com.br. Por lá você vai adquirir questões dessa legislação, questões também de lei orgânica e de outras legislações para o seu concurso. Maiores informações aqui no WhatsApp. E me siga para receber mais dicas no Instagram, _Valnei Oliveira, tá? Vamos lá. Nos vídeos anteriores, não sei se você lembra, só fazer um breve flashback. Nós falamos lá da história da aprovação, que vai acontecer na sua vida, quem crê diga amém. Depois nós falamos da posse, lembra? Depois nós falamos que você vai entrar em exercício, lembra? Depois nós falamos que vai passar, vamos falar agora, que você vai passar pelo estágio probatório e você vai alcançar a sua tão sonhada estabilidade, tá? Esse passo a passo vai acontecer na sua vida, tá bom? Bem, só revendo, porque nós já falamos isso lá passada, tá? Nas dicas passadas. Da aprovação para a posse, nós falamos que você vai esperar o PVC. Lembra do PVC? O que é o PVC? Prazo de validade do concurso, né? Da posse para o exercício, vai esperar, em regra, 5 dias, podendo ser prorrogado por mais 5, né? Aí, sorry. Esqueci aqui da nomeação, vamos lá. Deixa eu aqui retificar. Momento. Vamos aqui. Rapidamente. Agora sim, vamos lá. Vai acontecer sua aprovação, tá? A sua nomeação, a posse, o exercício, tá? Aqui tudo bem, realmente, da posse para o exercício 5 dias, né? E aqui da nomeação para posse 5 dias também. Aqui da nomeação para posse pode prorrogar, né? Prorrogáveis por igual período. E da aprovação para nomeação nós falamos do PVC. Lembra do PVC? Prazo de validade do concurso, de acordo com a lei, até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Então vamos lá, vamos agora finalizar esse esquema com a leitura aqui da estabilidade. Então vamos lá. Aprovação, ok? Saiu sua aprovação, você vai esperar o prazo de validade do concurso, que é de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Aí vai sair sua nomeação. Da nomeação para posse, regra 5 dias, podendo ser prorrogado por mais 5, por igual período. Posse para exercício, 5 dias. Professor, se o servidor for nomeado, não tomou posse, ou for nomeado, não entrou em exercício, vai ser tornado sem efeito a nomeação e vai ser chamado próximo, né? Vamos lá. Fechou? Lembrou? Então vamos lá. Bem, da estabilidade. Adquire estabilidade após... Opa. Ao entrar em exercício, vai passar pelo estágio probatório e vai adquirir estabilidade após... Olha aí, cai muito em concurso isso... 3 anos. 3 anos, tá? Então, mais uma vez, adquirir estabilidade após o período probatório de 3 anos de efetivo exercício, o servidor público nomeado por concurso público. Tá? Então, só se fala, só se sonha em estabilidade, servidor nomeado em concurso público, ou seja, servidor efetivo, tá? Aí, presta atenção, hein? Muitas vezes o servidor tem um grande engano. Qual é, professor? Às vezes a gente fala, quer saber? Eu vou entrar em exercício, vou passar pelo estágio probatório, eu vou ficar pianinho. Mas depois que eu ganhar minha estabilidade, eu vou virar moleque doido. Não, tira esse espírito de moleque doido da tua vida. Por quê?
Porque mesmo depois da estabilidade, mesmo depois de estável, você pode perder o cargo. Olha aí, ó, o parágrafo 1º. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado. O que é uma sentença judicial transitada em julgado? Puxa o tracinho, é uma sentença judicial irrecorrível. É uma sentença judicial em que não cabe mais nenhum tipo de recurso, tá? 2. Em virtude de sentença... Desculpa, 2. Mediante processo administrativo em que seja assegurada ampla defesa, então vamos supor que Deus o livre e guarde, o servidor cometeu algo que porventura pode levar à sua demissão, tá? Então vai ser aberto um processo administrativo, dado como garantia para ele a ampla defesa, e se ao final realmente observar-se, né, a autoridade competente entender que esse servidor cometeu algum ato que porventura, né, tenha como consequência a demissão, aí ele pode perder o cargo mesmo sendo estável. E mediante procedimento de avaliação especial de desempenho na forma de lei específica assegurada ampla defesa e contraditório. Mesmo após você alcançar a estabilidade, você vai ser avaliado periodicamente, constantemente. Se porventura, nessas avaliações, você porventura tiver alguma nota que poderá levar você à perda do cargo, você vai ter garantida ampla defesa e contraditório para se defender. Caso não consiga, aí você realmente pode perder o cargo, tá? Então, última vez, muita atenção para situações em que o servidor, mesmo estável, ele poderá perder o cargo em virtude de sentença judicial transitada de julgado. 2. Mediante processo administrativo em que seja garantida a assegurada ampla defesa. E 3. Mediante procedimento de avaliação especial de desempenho na forma de lei específica assegurada ampla defesa e o contraditório, tá? Não traz novidade para a gente aqui quando fala que ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo, mais uma vez, só pode sonhar na estabilidade do servidor concursado, tá? Como ele coloca aqui, em outras palavras, para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório, marque aí por um período de 36 meses. Aí você fala, professor, 36 meses ou 3 anos? É a mesma coisa, tá? 3 anos ou 36 meses. Faça o cálculo. Mesma coisa, tá? Então, se cair 36 meses, cair 3 anos, é a mesma situação. Durante o qual a sua aptidão, capacidade e desempenho serão objeto de avaliação, marque aí, pela Comissão Permanente de Gestão da Qualidade, com vista à aquisição de estabilidade, observando os seguintes requisitos. Opa, olha uma situação que cai muito em concurso público, requisitos para ser aprovado no estágio probatório. Marque aí. Assiduidade, pontualidade, disciplina, eficiência, responsabilidade e relacionamento. Resumidamente, tem que ir todo dia, assiduidade. Tem que chegar no horário, pontualidade. Tem que mandar, lembra aquela história, manda quem pode e obedece que tem juízo? Tem que obedecer às ordens manifestamente legais, disciplina. Tem que dar resultado. O servidor no serviço público tem que dar resultado. Uma presteza funcional para dar um atendimento bom para o usuário do serviço público e também, no caso aí, e também referente aí ao rendimento funcional, que trata da eficiência. Ser responsável com as suas atribuições de responsabilidade, né? No caso aí, os encargos, né? E também relacionamento, ter um bom relacionamento com os colegas de trabalho e também com o usuário do serviço público, tá? O parágrafo 1º diz que a avaliação do estágio probatório será realizado ao servidor no efetivo exercício do cargo para o qual foi nomeado. É uma coisa tanto quanto lógica. Quando você ocupa um cargo público, nós falamos anteriormente, em vídeos anteriores, que você vai, no caso, vai ser entregue para você o AR. O que é o AR? Atribuições e responsabilidades inerentes ao cargo. Então, você vai ser avaliado no estágio probatório sobre justamente as atribuições e responsabilidades inerentes a esse cargo, tá? O parágrafo 2º diz que a condição para aquisição de estabilidade é a avaliação das funções no estágio probatório nos termos desse artigo. É lógico. Se nós lemos esses 6 incisos que nós falamos, assiduidade, pontualidade, disciplina, eficiência, responsabilidade e relacionamento, são os requisitos para ser aprovado no estágio probatório, é uma coisa tanto quanto lógica. O parágrafo 2º é condição para que você possa adquirir a estabilidade, a avaliação e a aprovação, né? No caso das funções do estágio probatório, tá? Parágrafo 3º, a avaliação será realizada por semestre, marque aí semestre, a banca vai querer falar
mensal, anual, não. A avaliação será, marque aí, por semestre, mediante coleta de dados e a um competente boletim, tá? Parágrafo 4º diz que os afastamentos decorrentes de gozo de férias legais não prejudicam a avaliação semestral. Então, se por um acaso, né, lógico, você vai ter direito a férias, a gente aprendeu lá na frente, não vai atrapalhar a avaliação semestral. Não há problema não, tá? Férias é um direito constitucional. Parágrafo 5º, com os afastamentos no período considerado forem superiores a 30 dias, marque aí, superiores a 30 dias. A avaliação do estágio ficará suspensa, marque aí, suspensa, até o retorno do servidor às suas atribuições, retomando-se a contagem do tempo anterior para o efeito semestre. Muito cuidado, não é interrupção, é suspensão, tá? Então, como regra, se você ficou afastado até 30 dias, ok, não há a questão da suspensão. Todavia, entretanto, como ele fala aqui no parágrafo 5º, se o afastamento ele se der, marque aí mais uma vez, por um prazo superior a 30 dias, a banca vai querer colocar superior a 60, a 45, a 90, não. Até 30 dias, ok, toca o barco, conta-se normal o prazo do período do estágio probatório. Todavia, entretanto, se este afastamento se der por mais de 30 dias, aí o que acontece? A avaliação, né, fica suspensa até o retorno do servidor, tá? O parágrafo 6 diz que ao término do período do estágio probatório, a homologação, a confirmação na condição de estável deverá ocorrer pela autoridade competente mediante desempenho, marque aí prazo, banca ama prazo, marque aí no prazo mínimo de 70 pontos na média das avaliações semestrais apurados pela chefia imediata com o acompanhamento da comissão permanente da gestão de qualidade conforme especificações a serem definidas no regimento interno. Muita atenção, marque aí essa pontuação mínima, né? Essa mediante desempenho mínimo, marque de 70 pontos na média das avaliações semestrais. Sabemos que a avaliação ela é feita semestralmente e aí, no caso, na média, né? No caso, pontos na média das avaliações tem que ser de 70 pontos, tá? Parágrafo 7º diz que em todo o processo de avaliação, o servidor deverá ter vistas de cada boletim de estágio. Lembra que eu falei para vocês, se eu não falei, estou falando agora, na hora da sua prova, palavras que restringem demais ou que ampliam demais 99% de chance. Está errado. Somente, exclusivamente, sem exceção, todos, em hipótese nenhuma, 99% de chance. Está errado. E aí, preste atenção, aqui fique bem claro uma coisa, tem um todo. E esse aí está na lei, é 1%. Então, em todo o processo de avaliação, o servidor deverá ter vista de cada boletim. Cuidado, hein? Marque a palavra deverá. Às vezes, o examinador, na maldade, coloca poderá. Não é um poderá. É um direito que o servidor tem de quê? De ter vistas do boletim de cada estágio, né? De cada boletim de estágio, podendo se manifestar sobre os itens avaliados, devendo apor a sua assinatura. Então, a cada semestre, você vai saber a sua pontuação nos requisitos do estágio probatório. Para justamente, se você for o caso, ter a oportunidade de se defender ali em algum requisito, pontualidade, por exemplo, né? Assiduidade, por exemplo. Né? Vamos supor que você é pontual e colocar lá uma nota baixa para você na pontualidade. Como assim? Aí você vai fazer a sua defesa. Semestralmente você tem o direito a ter acesso a estas avaliações, tá? O parágrafo 8º, aí depois quando você receber, você vai assinar, né, dizendo que concorda ali com aquelas avaliações. O parágrafo 8º diz que o servidor que obtiver desempenho inferior a 50 pontos, olha lá, 50 pontos, regra geral, média 70 em todas as avaliações. Mas o servidor que obtiver desempenho inferior a 50 pontos em pelo menos 2 avaliações semestrais sucessivas, ou 3 intercaladas ao longo do período estagiatório, poderá ser exonerado mediante processo administrativo. Muito cuidado, não é demitido. É exoneração. Para pensar de forma bem simples. Se são 36 meses, regra geral, serão 6 avaliações, 6, já que é semestral, né? São 6 avaliações, já que são 36 meses. Então, o que acontece aqui? Se, porventura, esse servidor tirar menos de 50 pontos em 2 avaliações sucessivas, ou até menos de 50 pontos em 3 avaliações intercaladas, cuidado, hein? A banca vai querer falar que ele vai ser demitido, não é demitido, marque a palavra, ele vai ser exonerado
mediante processo administrativo. Lógico, vai ser assegurado a ele ampla defesa, o contraditório, oportunidade em que ele será assegurado vista do processo, ele vai ter olhar o processo, né? Marque aí pelo prazo de 5 dias úteis. Marque a palavra úteis. Por quê? Porque até agora, os prazos que nós estamos vendo aqui em 5 dias, não apareceu a palavra úteis. É o primeiro momento na lei em que aparece 5 dias úteis. Tá? Então, a partir do momento que o servidor ele receber aquela resposta, né, final, né, em que ele não foi aprovado, né, e que ele vai ser exonerado, ele vai ter o prazo de 5 dias úteis para apresentar a defesa e indicar as provas que ele pretende produzir, justamente para dizer, não, ei, pera lá, essa nota aqui está errada. Né? Lembra que se ele tirar 2 notas menor que 5, seguidamente, 2 vezes, né? Ou 3 vezes intercalado, o que é intercalado? Nesse semestre ele tirou nota abaixo de 5. Aí no semestre que vem, ele não tirou ok, uns 7, 70 pontos, 80, até 100. Mas no outro ele tirou abaixo de 5 de novo. Opa! Vai ser exonerado? Ainda não, só se fosse 2, né, seguidos. Aí ele tira nota boa no outro. E no outro ele tira, aí ele vai ser exonerado. Tá bom? Parágrafo 9º. A defesa, quando apresentada, será apreciada em relatório conclusivo, né? Vamos agora, pela justamente Comissão Permanente de Gestão da Qualidade, podendo também serem determinadas diligências e ouvido testemunhas. É possível a comissão determinar algumas diligências, a comissão ouvir algumas testemunhas, né? Isso é possível, tá? Parágrafo 10. O relatório conclusivo da comissão será encaminhado para quem? Para a autoridade competente. Não esqueça, quem dá a palavra final não é a comissão ela apura, mas quem vai mandar a palavra final é no caso, a autoridade competente, tá? O parágrafo 11º fala que o servidor não aprovado no estágio probatório, mais uma vez, cuidado aí, não é demitido. Ele é, marque aí, exonerado e reconduzido ao cargo anterior, ocupado, né? Se era estável, observados os dispositivos pertinentes. E o parágrafo 2º diz que o servidor não estável, tá? Ou seja, aquele que não alcançou estabilidade, quando convocado, deverá participar de todo e qualquer curso específico referente às atividades de seu cargo. Fechado até aí? Muito bem, vamos dar um break aqui nesse vídeo, lembrando que eu aguardo você na lista de transmissão, adquira logo o material e fique atento à próxima aula, que provavelmente vai estar como estreia aí. Já dê logo um like, faça um bom comentário nesse vídeo, já na aula da estreia. Queremos a aula e tal para a direção, né, mandar e postar mais vídeos. Tá? Um abraço e até os nossos próximos encontros.